Eu vou chamar a Juliana Lopes. Juliana, você tem informação de que há muitas reclamações sobre as informações em relação aos abrigos. Os prefeitos têm cobrado que as informações sejam mais claras, é isso? Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, Tainá. Fui conversar ali com alguns prefeitos, já que agora temos ali uma autoridade, representando o governo federal, para fazer essa articulação, principalmente recebendo demandas. Qual é uma das principais demandas nesse momento? A situação das pessoas que estão em abrigo. Os prefeitos estão cobrando e fazem essa cobrança tanto para o governo estadual quanto para o governo federal, a montagem de um sistema que possa reunir os dados de todos os abrigos espalhados pelos municípios do Rio Grande do Sul. Isso ainda não existe. Tem um levantamento que é atualizado diariamente, várias vezes ao dia, inclusive, pelo governo do Rio Grande do Sul, que mostra, nesse momento, inclusive, a atualização de 77.199 pessoas em abrigos, uma quantidade muito significativa, é mais de 500 mil de desabrigados. E eles afirmam que, nesse momento, essa é uma situação que vai se prolongar por meses, de pessoas sem moradia e que precisam de muitas políticas públicas de assistência social. Então, tem um desencontro de informações que está atrapalhando, inclusive, a assistência a essas pessoas. A gente viu uma comitiva do presidente, mais uma, indo até o Rio Grande do Sul ontem. Essas demandas começaram a chegar, então, de forma oficial ao governo federal e a principal, nesse momento, é a criação de um sistema que reúna dados sobre desabrigados. Isso está por conta também das prefeituras estarem sem os seus sistemas, porque os locais foram alagados, isso está espalhado. Os prefeitos não têm essa noção exata de, no estado como um todo, quantas pessoas precisam de auxílios e cobram, nesse momento, a criação desse sistema. Demanda que foi passada, então, também ao governo federal, para que, de alguma forma, isso seja construído. Ainda não há uma resposta de como isso vai acontecer, mas estamos falando de demandas, principalmente problemas a longo prazo. Esse é um dos principais nesse momento no Rio Grande do Sul. Só reforça, Ju, quantas pessoas estão em abrigo de acordo com o último levantamento? O último levantamento do Rio Grande do Sul, governo do Rio Grande do Sul, 77.199 pessoas em abrigos. E aí a gente tem uma quantidade maior de desalojados, porque nem todas as pessoas foram para abrigos, né? Algumas conseguiram ali ficar em casas, por exemplo, de parentes. O Leandro Magalhães vem mostrando uma situação de pessoas que montaram barracas, ficaram sem suas casas e estão espalhadas ali nas ruas do Rio Grande do Sul. Nesse caso, o número de desalojados passa de 538.167 pessoas, uma quantidade muito significativa de pessoas que vão demorar muito a terem ali acesso de novo a serviços públicos que ficavam perto de suas casas. Essa é uma discussão muito importante nesse momento, porque são pessoas que estão em estruturas que foram construídas ali de forma provisória, precisam de assistência social, tem uma quantidade muito significativa de pessoas que perdeu documentos, isso é muito importante, de crianças que precisam ali de uma estrutura de conselho tutelar. Então, essa situação em abrigos é muito complexa nesse momento e a cobrança principal é que haja a unificação de dados sobre a situação e a quantidade de pessoas no estado que estão em abrigos para que o governo federal, inclusive, possa construir uma política pública de auxílio, de assistência a essas pessoas que estão sem o aparato ali de assistência social e do governo como um todo, escolas, hospitais, e estão nessa situação e nessas condições que ainda são provisórias. Perfeito, Juliana. Obrigada pelas suas informações. É muitíssimo relevante mesmo essa demanda dos prefeitos, porque aqui em Brasília, Ju, a gente ouve muito dos ministros que estão diretamente envolvidos com o socorro da população, a dificuldade de receber informação. Tá aí a explicação, né? Pelo menos um ponto dessa explicação pela falta de informação chegar na ponta aqui no governo federal. Os governos locais, os gestores municipais não estão tendo um acesso preciso à quantidade de pessoas que
podem receber esses auxílios do poder público. Muito importante, Juliana. Só para complementar a informação, a gente estava falando agora no começo sobre a necessidade, por exemplo, de envio de medicamentos para essas pessoas. Isso é muito sério nesse momento, porque há uma previsão do aumento da proliferação de doenças nesses abrigos. E esses dados podem ajudar, inclusive, o governo federal a, pelo Ministério da Saúde, complementar alguma política pública de assistência médica às pessoas que estão desabrigadas. Então, a construção desse sistema é a principal cobrança e é muito importante nesse momento. Por isso que a gente sempre salienta a importância das informações para as políticas públicas. Quando se falava do censo que não era realizado, era muito importante, porque você não sabia o que a população precisava e qual era o perfil da população. Agora também, o governo federal anunciou ontem aquela ajuda de R$5.000 para várias famílias, mas ainda não sabe o número de famílias que vão precisar. Nem as casas do Minha Casa Minha Vida. Então, você não coloca a política pública de pé. Não tem prazo para começar esse processo, porque você não tem o diagnóstico da população que precisa.